Olá, quem fala aqui é Marcelo Matias e a proposta desse vídeo é demonstrar o processo de criação de imagem de instalação de Windows 8.1 em ambiente corporativo. A ideia é cobrir a instalação das ferramentas necessárias, como é que você prepara o processo para a criação da imagem corporativa e, por último, a criação propriamente dita em um ambiente automatizado. Para começar, então, vamos para as ferramentas. Basicamente, você precisa de duas ferramentas. O ADK 8.1, que você pode pegar o link de download através do Bing, que é esse primeiro link, e também o MDT 2013, que eu também peguei o link de download através do Bing. O ADK ele é composto por algumas ferramentas que são necessárias para o processo de manipulação de imagem do Windows 8.1, mas também tem algumas outras ferramentas adicionais. E o Deployment Toolkit, o MDT, ele é responsável em criar um processo automatizado que vai ajudar desde a pré-instalação do Windows, desde o processo de instalação, também cobrindo a pós-instalação, ajudando tanto a parte de criação da imagem e captura, e também da distribuição dessa imagem capturada para as máquinas em produção. Para acelerar aqui o processo, eu já fiz o download dessas duas ferramentas antecipadamente. E eu vou seguir então com a instalação das duas. Em primeiro lugar, a instalação do ADK 8.1. Seguindo aqui o processo tradicional de instalação, exceto nessa tela onde eu vou marcar apenas as ferramentas necessárias para a criação da imagem. As demais ferramentas eu vou desmarcar, porque para o nosso cenário não são necessárias. Então, basicamente, eu mantenho a parte de ferramentas de implementação, eu mantenho as imagens de pré-instalação do Windows, são microversões de Windows, baseado no Windows 8.1, as versões bem enxutas, na arquitetura 32 bits e 64 bits. E também a ferramenta de migração do estado do usuário, configurações, perfis de usuário, arquivos dos usuários. Essa ferramenta é responsável em fazer a migração em ambiente corporativo. Eu instalo a ferramenta seguindo o processo tradicional. Quando você baixa o ADK pelo site, você baixa apenas um arquivo de um pouco mais de 1 MB. Depois que você executa, ele vai então baixar todos os binários. Então isso leva um certo tempo e vai consumir a internet do seu PC. Nesse caso aqui eu já tinha baixado anteriormente para acelerar o processo de instalação. A máquina que eu estou utilizando é o Windows Server 2012 R2, mas poderia ser outras versões de Windows, né? Poderia ser também Windows 8.1. O que eu fiz de diferente nessa máquina? Essa máquina ela faz parte do meu ambiente aqui corporativo, né, que eu recebo IP automaticamente, eu tenho acesso a servidores de arquivo, e eu também habilitei nessa máquina o Hyper-V, para que todo o processo de criação da imagem eu faça em máquina virtual. Esse é o processo recomendado pela Microsoft, não é apenas para laboratório, esse é o procedimento recomendado em produção. E antes de mandar a imagem para a minha máquina física, eu testo ela em máquina virtual. Então eu vou criar uma máquina virtual para a criação da imagem e outra máquina virtual para testar a entrega da imagem. Uma vez que está tudo funcionando, aí sim que eu vou entregar a imagem para a minha máquina física. Com isso eu ganho muito tempo e evito retrabalhos em caso de problemas. Instalei o ADK, agora eu sigo com a instalação do MDT. Nesse caso aqui eu aceito todas as opções de instalação nativa e já estou com o processo aqui pronto para a instalação. Se eu puxar aqui a tela do meu Hyper-V, onde eu gerencio as máquinas virtuais, não tenho máquina virtual alguma, mas depois eu vou criar a máquina virtual no momento adequado. Qual que é a próxima etapa? Além daquelas duas ferramentas, o que mais que eu baixei previamente? A instalação do Windows 8.1, pode ser tanto a instalação do Windows 8.1, ou no caso do 8.0, se você estiver implementando essa outra versão.
na edição Professional ou na edição Enterprise. Precisa ser alguma edição que você baixou do site da Microsoft, que é uma edição por volume. Você não deve fazer imagens de edições de Windows que já vem embarcado na máquina, né, que vem naquele disco de recuperação, que é a edição OEM, ou edições que você comprou no varejo, né, que vem naquela caixa com as mídias de instalação. Por questões legais, de direito, você só deve criar imagens corporativas com base no Windows por volume. E claro, se você tiver licenciamento adequado. Além do Windows, que eu vou usar aqui a versão 32 bits, eu também baixei o Office 2013, né, para demonstrar como é que você consegue automatizar a instalação do Office já na sua própria imagem. E também peguei um software extra, que é o Acrobat Reader, para mostrar como que um software tradicional se comporta nesse ambiente de instalação automatizado. Então, para essa primeira etapa de criação da imagem, esses são os pacotes que eu vou utilizar. Para começar a criação, eu abro então a ferramenta Deployment Workbench, que ele acompanha o MDT. Esse é o atalho dele. E eu crio então o que a gente chama de Deployment Share, que é uma pasta que vai ficar localizado nessa minha máquina, mas que também será compartilhada em rede, para que eu possa criar todos os arquivos, scripts, binários, para fazer a criação da minha imagem corporativa. Eu faço isso com o botão direito do mouse e peço para criar um novo Deployment Share. Eu vou criar na minha unidade E, com o nome de imagem. Vou deixar também com uma pasta compartilhada imagem. E o nome de exibição aqui na console também como imagem. Eu mantenho aqui essas opções padrão que ele me oferece. Avanço e pronto. O que ele fez aqui? Ele cria uma pasta na minha unidade E com uma estrutura de pastas e arquivos para que eu possa então popular esses containers para poder criar a imagem corporativa do Windows 8.1. Depois que eu crio essa pasta aqui, o que eu posso fazer depois? Eu posso copiar isso para um servidor de arquivos hospedado num local mais controlado, com backup, né, com uma disponibilidade maior, para que outras pessoas possam também acessar esse repositório. Então, que atualmente é uma pasta local da minha máquina, mas que eu posso depois colocar em outro local, em outro servidor de arquivo. Aqui eu então importo as aplicações que farão parte da minha imagem. Então, primeiro eu começo com a importação do Office. Venho aqui em Nova Aplicação, Aplicação com os arquivos de instalação. Eu preencho aqui esse formulário para montar aqui o catálogo dessa aplicação. Na próxima tela eu especifico aonde que estão localizados os arquivos de instalação do Office, que eu já baixei previamente. E o nome da pasta local que ele vai criar nessa minha pasta E:/imagens. Aqui ele pede uma coisa importante, que é o executável e parâmetros para que a instalação do Office ocorra de maneira silenciosa. No caso do Office, é uma preocupação a menos nessa etapa. Você basicamente coloca o setup.exe e depois eu mostro para vocês como que você modifica a instalação do Office para que ele possa ser instalado de maneira automatizada, o que remove qualquer necessidade de intervenção manual durante a criação da imagem, nesse momento. Avancei, então ele copia do local que eu fiz download o Office para dentro dessa estrutura de pastas, aqui na pasta e-imagem. O que eu faço agora? Eu abro as propriedades desse aplicativo, duplo clique. Eu vou aqui em detalhes, onde eu posso aqui modificar o caminho de instalação, o executável, que nesse caso não precisa. E por ter importado uma instalação de Office, que poderia ser 2007, 2010 ou 2013, ele cria para mim uma aba a mais, chamada Produtos do Office. Então, nessa aba que eu vou personalizar qual que será a instalação do Office nessa minha imagem. Quais componentes que eu vou habilitar, quais componentes que eu vou desabilitar e qual será a experiência de instalação, totalmente automatizada ou não. Para isso eu clico nesse botão aqui embaixo da ferramenta OCT, que é o Office Customization Tool,
ele me avisa que ao final dessa configuração, o arquivo .msp resultante tem que ser copiado para dentro dessa pasta aqui. Então, eu tenho que jogar exatamente nesse caminho. Clico OK. E então eu manipulo essa ferramenta, né, que já faz parte do Office 2013. Office também, edição por volume. Então aqui eu tenho várias configurações que eu posso modificar. Existe um site no TechNet que explica cada uma delas. Aqui a gente vai fazer só o mínimo necessário, que é definir qual é a chave de instalação do produto, se é o processo KMS, onde eu tenho um servidor interno de ativação do Office, assim como também para o Windows, ou se eu vou colocar em cada instalação do Office a minha chave de ativação, que eu baixei do site de produtos da Microsoft. No meu caso, eu vou manter a ativação KMS, né, porque aqui na nossa rede nós temos um processo de ativação. Eu vou aceitar os termos de uso e o nível de exibição eu vou colocar como básico, né, para que você consiga ver o processo de instalação do Office, mas nenhum tipo de intervenção será solicitado, vai ser totalmente automatizado. Feito isso, eu salvo esse pacote naquele caminho que ele me indicou. Aqui na pasta Imagem, Aplicações, Office, Updates, com o nome Instalação. Pode ser qualquer nome aqui. O que vai acontecer? Da próxima vez que eu executar aquele setup.exe, ele vai buscar naquela pasta Updates se existe algum arquivo de configuração, MSP. Se houver, ele vai abrir esse arquivo e usar essas informações para tomar sequência no processo de instalação silenciosa, no meu caso. Clique em OK, aplicação 1 importada. Próxima aplicação, Acrobat Reader. Eu sigo o mesmo assistente. Preencho aqui os processos. Eu especifico aonde que está ou estão os arquivos de instalação. No caso do Acrobat é um único arquivo. E eu especifico qual que é a sintaxe de instalação. Nesse caso é um arquivo único, que eu vou até aqui copiar para evitar erro de digitação. .exe. E no caso do Acrobat Reader, eu tenho algumas opções, alguns parâmetros para automatizar o processo de instalação. No site da Adobe você consegue baixar toda a documentação necessária. Para o nosso caso aqui, eu vou utilizar o /SPB, que é uma instalação silenciosa, mas você consegue ver o status, o progresso de instalação, e o /RS, que ele evita o reinício da máquina, o boot da máquina, se por algum momento for necessário. E depois, através do Microsoft Deployment Toolkit, eu posso forçar reinícios de máquina em pontos que eu achar necessário. Então, nesse caso aqui, executando esse arquivo .exe com esses dois parâmetros, ele vai seguir uma instalação silenciosa do Acrobat Reader, mostrando o progresso de instalação. Esse é o desafio que vocês têm no momento que vocês trazem para dentro do MDT os aplicativos que você, por padrão, instala na sua imagem corporativa. Então, boa parte dos casos, o cliente tem um checklist em papel ou em formato eletrônico, que vai colocando a aplicação numa certa sequência. Nesse caso aqui, o processo, a proposta é colocar essa sequência através de uma ferramenta para evitar a falha humana e manter o processo mais consistente. Depois que eu importei as aplicações, eu importo o próprio sistema operacional. Como eu posso manipular aqui mais de um ao mesmo tempo, nessa ferramenta de criação de imagens, eu posso criar uma pasta, mais por fins de organização, ou eu posso também importar direto na raiz, mas aqui é questão de organização mesmo. E nessa pasta, então, eu vou importar o disco de instalação do Windows 8.1, o disco inteiro. Poderia copiar somente o arquivo de imagem? Poderia, mas para criar a imagem, no processo de criação da imagem, o recomendado é que você importe o disco inteiro, porque eventualmente você pode adicionar algum componente no processo automatizado que vai depender de consultas à mídia do Windows. Se você importar apenas a imagem, ele pode não encontrar os arquivos de apoio.
E aqui então eu especifico aonde que está a mídia do Windows 8.1, o nome da pasta que vai criar aqui no meu imagem. E nesse momento então está copiando do arquivo do local onde eu fiz download para essa estrutura de pastas nessa minha máquina local, que mais uma vez eu posso depois copiar em um servidor de arquivos com uma melhor disponibilidade e ter outras pessoas colaborando com esse processo de instalação. Feito isso, qual que é a próxima etapa? Eu já tenho as aplicações necessárias para a minha criação de imagem, e aqui vai de cada organização definir quais que eu coloco na imagem, quais que eu deixo fora da imagem no processo de pós-instalação. Aqui é importante também consultar os fornecedores das aplicações para saber se elas podem fazer parte de uma imagem que vai ser replicada ou se ela precisa ficar em um processo de pós-instalação, fora da imagem. Aí é um processo que cada um precisa sentar e avaliar com base nas aplicações que vocês têm interesse em colocar na imagem. Geralmente a regra é colocar na imagem aplicações que podem fazer parte dela, isto é, no processo de sysprep ou de replicação da imagem, não vai gerar um problema de identificação, e também aplicações que não trocam com muita frequência ou que não têm um sistema externo de atualização automática, como o Windows Update, por exemplo. Essa é uma regra muito básica, mas vai de cada caso. A parte de drivers, eu não me preocupo agora, porque a proposta é que na imagem eu não coloque driver algum. A preocupação com drivers ocorre quando? Na hora de entregar essa imagem para as minhas máquinas. Quando eu crio a imagem, eu não coloco driver algum nela, para manter a imagem mais enxuta e o mais neutro possível. Na parte de pacotes, poderiam ser atualizações do Windows, que você tenha baixado o arquivo individualmente. No nosso caso aqui não é necessário, porque durante o processo de criação da imagem, eu já tenho duas tarefas que fazem o Windows Update, para manter a imagem sempre atualizada. E eu tenho aqui o processo de criação da sequência de instalação, então do Task Sequence. E aqui eu crio então a ordem de como essa imagem será criada. Eu venho aqui à direita em New Task Sequence, eu coloco aqui meu código de identificação, código único, criação da imagem do Windows 8.1 com Office 2013. Esse nome aparece depois quando esse processo de criação for executado. Aqui eu tenho alguns modelos, algumas receitas de instalação. Para esse nosso caso aqui eu vou manter essa padrão do próprio MDT. Aqui eu escolho qual imagem de Windows que eu quero usar nessa sequência de instalação. Portanto, eu tenho que já ter importado esse Windows antes de criar a Task Sequence. Assim como no Office, aqui eu especifico o processo de ativação, se vai ser através de um serviço interno de ativação, chamado KMS, ou se será com uma chave que vai fazer parte da própria instalação do Windows. No meu caso, assim como do Office, eu mantenho a ativação pela rede, portanto, eu não coloco chave alguma na imagem. Aqui eu coloco o nome da organização, nome de registro, e a página padrão do meu navegador, Internet Explorer. Eu defino aqui a senha da conta local do administrador, que será a conta usada durante todo o processo de criação da imagem. Por que é essa conta utilizada? Para que durante a instalação das aplicações, nenhum tipo de interferência, nenhum tipo de alerta chame a atenção do usuário, até porque é um processo que vai ser automatizado. Então não vai ter nenhum tipo de alerta do tipo confirme se tal aplicação quer ser instalada, sim ou não. Você evita esse tipo de intervenção quando você usa a própria conta local do administrador. E eu terminei o processo. Então, qual que é a próxima etapa aqui? É rever esse processo aqui de instalação. A gente vai aqui mudar um pouco essa ordem, colocar algumas etapas extras. Duplo clique chama a tela de propriedades da Task Sequence. Eu clico aqui na aba Task Sequence e é exatamente essa a sequência que a ferramenta vai utilizar para criar a minha imagem. Ele não vai executar todas essas etapas. Por quê? A ferramenta é inteligente. Ela sabe se você está querendo criar uma imagem,
ela sabe se você está rodando esse processo dentro de Windows, se é uma máquina sem sistema operacional, e com base nessas condições, ela vai então executando as etapas necessárias. No nosso caso, o que é um ponto interessante aqui? Eu vou aqui na parte de novo computador, é a etapa que ele sabe que por ser uma instalação nova, do zero, ele vai formatar a minha máquina e vai particionar os discos e criar os volumes, para que depois disso ele faça o quê? Ele instale o Windows, no caso o Windows 8.1, que eu escolhi no assistente previamente seguido. A parte de drivers, não vai ter driver algum para ser importado, porque eu não importei driver, que nesse momento de criação da imagem não é necessário. E aqui eu tenho uma etapa de atualização do Windows. Isso aqui é antes de você colocar as aplicações. Então, antes de colocar a aplicação, qual que é a nossa recomendação? Que você faça o Windows Update. Como é que você faz isso? Você clica nessa etapa, note que ela está com um ícone cinza. Por quê? Porque ela vem desabilitada por padrão. Como é que você habilita? Você clica aqui na parte Opções e você então desmarca essa opção. Desmarcou essa opção, o Windows Update ele foi então habilitado. Depois que você executa o Windows Update nessa máquina, aí sim ele vai colocar aplicações. Né? Por quê? Podem ter aplicações que dependem de um Windows atualizado. Aí você coloca então a lista de aplicações que você vai colocar na imagem. Por padrão, o MDT traz essa opção para instalar múltiplas aplicações. Se eu mantenho essa opção marcada, o que acontece? No momento que eu for executar o processo de criação da imagem, eu vou receber uma lista de todas as aplicações que eu importei para que eu possa escolher quais que eu quero que façam parte da imagem. Então, como a ideia aqui é deixar um processo automatizado, eu não vou usar essa opção. Eu vou marcar a opção de instalar uma única aplicação, eu clico em Browse e vou então marcando cada uma das aplicações que eu quero que realmente faça parte da imagem, para que seja uma coisa mandatória, para evitar falha humana. Marquei aqui o Acrobat Reader, cliquei em OK, mudo aqui o nome para facilitar a visualização. Só que eu também quero instalar o quê? O Office 2013. O que eu faço? Eu venho aqui em Adicionar e Instalar a aplicação. O que ele faz? Ele coloca uma outra entrada, após aqui o item que eu estava trabalhando, que eu ponho então do Office 2013. E você faz isso para quê? Para cada aplicação que vai fazer parte da sua imagem. Então dá um trabalho inicial, aliás, deixa eu marcar a aplicação correta, né? Mas depois você ganha um tempo e uma consistência no processo de imagem. Então, seguindo aqui a lógica, ele faz o Windows Update, instala o Acrobat Reader, instala o Office, e aí você vai cadastrar outras aplicações que você quer que faça parte da imagem, e aí você escolhe inclusive a sequência correta. Né? Imagine que eu quero colocar o Acrobat Reader depois do Office. Eu marco ele, venho aqui em cima e coloco Down. Então ele desceu, ou Up, e ele subiu. Você consegue colocar a etapa no nível que você acredita ser necessário. Depois da instalação do Acrobat Reader e do Office, também existe uma sugestão de rodar um novo Windows Update. Né? Por quê? Algumas aplicações que fazem parte da imagem, ele também pode atualizar via Windows Update. Não só o Windows, mas também o Office, por exemplo. Ou o nosso antivírus, o Endpoint Protection. Então eu posso também vir aqui em Opções e voltar a ativar essa imagem aqui. O que mais geralmente as pessoas colocam na imagem corporativa? N aplicações, pré-requisitos, Visual C++, os componentes para que as aplicações que a sua empresa, por exemplo, fez possa funcionar, e você coloca sempre na ordem adequada. Uma coisa extra que eu vou colocar aqui, antes inclusive do Windows Update, é o .NET Framework. É um componente que já vem na relação de componentes do Windows, mas que não vem um binário na própria imagem. Ele pega o binário do DVD de instalação do Windows. Por isso que eu importei o DVD inteiro. Como é que eu adiciono o .NET aqui nesse processo? Eu venho aqui em Adicionar. Venho aqui em Papéis e Adicionar Papéis e Recursos. Então eu escolho aqui exatamente em qual etapa que isso vai acontecer. Eu vou colocar antes do Windows Update.
porque eu quero que, assim que rodar o Windows Update, se houver uma atualização do .NET, que ele vá ser instalado, eu escolho aqui à direita qual sistema operacional que eu vou mexer nos seus componentes, é o Windows 8.1. Né? Notem aqui o suporte a outras versões de Windows também. E aqui eu marco o .NET 3.5. Tá? O .NET 4 já faz parte do Windows 8.1, mas muitas aplicações dependem ainda da versão anterior, que é a 3.5, que inclui também o 2.0 e o 3.0. Então, se você marca essa opção aqui, você já injeta na sua imagem o suporte a esse componente, fazendo com que as aplicações que dependam dele já tenham suporte a isso. E você pode também colocar outros componentes. Eu posso habilitar aqui o Telnet, por exemplo, se for necessário. E também eu posso incluir uma tarefa de remoção de componentes também. Não, se você quiser, pode marcar aqui o Telnet Client, para facilitar alguns testes de rede que algumas organizações acabam habilitando, ou não. Então eu fiz isso, vai rodar o Windows Update, vai colocar o Acrobat Reader, vai colocar o Office, vai rodar um outro Windows Update e vai então, por padrão, fechar essa imagem corporativa e vai capturar essa imagem. Só que a gente sabe que para que o cliente, né, o time técnico, consiga ter um processo 100% automatizado, leva um certo tempo. Então, a gente sabe que durante um certo período vocês ainda terão que rodar alguns processos manuais nessa imagem. Pensando nisso, a Microsoft possibilita que durante essa instalação automatizada do MDT, a gente coloque uma etapa de pausa. Para quê? Para que você possa, depois de um processo todo automatizado, ele para, interrompe um processo, faz uma pausa, você interage com a máquina, coloca aplicativos extras que não podem ser automatizados, faz configurações na máquina que você não conseguiu fazer ainda através de um script, por exemplo, e aí depois você retoma o processo. Então, essa etapa aqui do Custom Tasks é a etapa ideal para poder fazer essa pausa. E como é que inclui isso? Eu vou pegar aqui uma chamada de um script qualquer, como esse aqui, vou copiar essa linha. E nessa etapa Custom Tasks, eu vou adicionar uma chamada de linha de comando com essa sintaxe, cscript, essa variável que indica a pasta do MDT onde ele considera, onde estão os scripts que foram criados para ele. E aqui eu mudo esse nome de arquivo. Que arquivo que eu coloco aqui? Eu vou lá mostrar para vocês que arquivo é esse. É um script que faz a pausa do processo, que é exatamente esse aqui. Suspende. Ele suspende temporariamente o processo até que você retome quando achar necessário. Então vou copiar para evitar digitar errado. O que vai acontecer? No momento que chegar a hora dessa etapa aqui, ele vai rodar esse comando. Vou colocar aqui o nome pausa no processo, para que você possa então tomar as medidas cabíveis de maneira manual. Quando o processo estiver totalmente automatizado, aí você vem aqui, remove esse processo ou desabilita ele, para que a criação de imagem fique de um processo 100% automatizado. Então, essas são as mudanças básicas. Nessa sequência de instalação, você pode, como eu disse, incluir novas etapas, você pode mudar a ordem de etapas, para que você consiga ter realmente um checklist que hoje você tem num papel ou no documento eletrônico, deixar 100% na ferramenta e evitar erro humano e manter um processo mais consistente. Qual que é a próxima etapa? A próxima etapa é fazer uma pequena configuração nesse repositório de instalação do Windows. Então eu vou com o botão direito naquela minha pasta imagem e marco propriedades. Eu venho aqui na parte de regras e aqui eu consigo definir, primeiro, quando eu for executar a criação da imagem, quais telas que o técnico vai ter que interagir para poder dar sequência na instalação da imagem. Então eu posso aqui, através desses skips, definir qual tela será exibida, qual tela será ocultada. Isso eu vou trabalhar mais numa etapa posterior, que é na hora de fazer a entrega da imagem. Por enquanto eu vou manter esse mesmo processo padrão, eu só vou colocar uma configuração aqui a mais para facilitar o acompanhamento da criação da imagem. Então eu tenho aqui já uns arquivos de exemplo, que é esse aqui.
Aqui é um exemplo que eu vou usar no processo de instalação da imagem, mas quais são os parâmetros que eu vou utilizar aqui? Esse primeiro, que é o hide shell. O que o hide shell faz? Quando o Windows 8L você faz autenticação, por padrão ele vai cair na tela inicial do Windows, né? Aquela tela que tem os atalhos, os blocos. Mas só que a instalação do MDT ocorre aonde? Na interface desktop. Então, se você liga a máquina e começa o processo de criação de imagem, ele vai aplicar a imagem, vai logar automaticamente no Windows, vai continuar o processo na interface desktop, só que você fica vendo a tela inicial do Windows, né? Se você usa esse parâmetro hide shell, ele vai então ficar sempre exibindo a tela desktop do usuário. E fica mais fácil você acompanhar o processo de criação da imagem. Isso é interessante nesse momento. A outra coisa é, se você utiliza o servidor de WSUS para fazer o download de atualizações da Microsoft em uma única vez e depois redistribuir pela sua rede local, você pode especificar nesse momento qual que é o seu servidor WSUS, né, para que no momento que ele faça o Windows Update, ao invés de baixar da internet diretamente, né, porque nesse momento ele ainda não recebeu as políticas do seu domínio, ele baixa direto desse seu servidor local. No nosso caso aqui, a gente vai usar o download direto pela internet. E na próxima etapa, a gente vai usar os demais componentes para que vocês conheçam um pouco mais como é que vocês podem controlar a experiência de quem executa esse script na máquina para fazer a implementação. Como é que você conhece quais são todos disponíveis? Você pode, por exemplo, clicar aqui em Help, vem aqui na parte de pesquisa e você busca por algum deles, né, como a Red Shell. Então ele vai mostrar na documentação os arquivos que ele pode ser utilizado. Então esse arquivo customsettings.ini é exatamente esse arquivo que ele carrega nessa aba aqui de regras. E também aqui embaixo ele tem um exemplo de uso. E aqui você tem uma relação de todas as propriedades que você pode utilizar no MDT. Então, por exemplo, o WSUS Server está aqui. Então ele mostra que eu posso usar nesse customsettings.ini, que é exatamente esse conteúdo aqui. E aqui o exemplo de uso. WSUS Server igual e o caminho dele na minha rede. E por aí eu consigo usar para N opções. Eu posso, por exemplo, definir qual que é a resolução de vídeo da máquina, se é 1024 por 768, como nesse exemplo, qual que é a frequência, 60 Hz, 50 Hz, quantos bits. Então você consegue depois, com o tempo, conhecendo mais essas propriedades e tornando o processo de instalação de Windows mais consistente. Não só a instalação de Windows para PCs, mas também a instalação de Windows para servidor. Ele também suporta os dois cenários, o Windows que a gente chama de client e o Windows Server também. Feito isso, qual que é a próxima etapa? Eu vou fazer aqui só mais uma mudança nas propriedades dessa pasta, é mais uma questão cosmética, para deixar com uma experiência mais profissional. Eu venho aqui na aba Windows PE. O Windows PE é aquela microversão de Windows, né, como se fosse um novo disco de boot do Windows, né, antigamente era disquete do DOS, né, para quem mexeu nessa época. E aqui eu especifico uma imagem de fundo que ele vai utilizar durante esse processo de execução de scripts. Por padrão já tem uma tela básica da Microsoft, mas basta você criar uma tela, um arquivo de imagem em formato BMP, no tamanho 800 por 600 pixels, e você consegue então modificar um pouco essa experiência, colocando o nome da sua organização, se você é um parceiro Microsoft, colocando o nome do seu parceiro, ou para deixar uma experiência mais customizada. Eu criei já aqui uma tela anteriormente, de 800 por 600, formato BMP. Eu especifico nesse caminho qual que é essa imagem. É uma coisa bem simples, né, não custa nada e deixa uma experiência mais profissional. Feito isso, aí sim, eu venho com o botão direito do mouse nessa minha pasta e escolho a opção de atualizar esse Deployment Share. O que ele faz aqui agora? Ele vai principalmente criar o meu arquivo de boot. Né? Que arquivo de boot? Que eu vou usar na minha nova máquina. Máquina essa que por padrão não tem nenhum sistema operacional instalado, para que ele possa fazer todo o processo de pré-instalação, instalação, pós-instalação do Windows e captura da imagem também. Então ele vai gerar um arquivo .iso, que eu posso colocar num pendrive, tornando ele bootável. Eu posso colocar isso
em um boot pela rede, através de um Windows Deployment Services, WDS, através de um HD USB, através de um CD que eu posso criar a partir de um ISO. Então, são algumas opções. Que ele vai ter essa microversão de Windows, fica cerca de 200 MB de tamanho. Uma vez que ele é carregado em memória, ele vai se conectar a essa pasta de rede compartilhada, que é essa pasta imagem da minha máquina, e vai ter acesso aos binários e vai fazer todo o processo de instalação. Então esse processo aqui leva mais alguns instantes. Eu vou aqui acelerar o vídeo para que a gente possa já retomar a próxima etapa, que é propriamente a criação da imagem em cima de uma máquina virtual. Pronto, processo finalizado, já criou a minha imagem de boot. Vou clicar aqui em Finish, vou aqui minimizar essa tela e mostrar para vocês aonde que esse arquivo foi criado. Lá na minha pasta imagem, boot, criou dois arquivos de boot, né, em 32 bits e em 64 bits. Qual que é a próxima etapa? Criar uma máquina virtual nova, aqui nessa minha máquina local, que eu estou com o Hyper-V habilitado, e fazer o boot a partir desse arquivo .iso. Se você estiver utilizando o Windows Deployment Services, você pode publicar diretamente no formato .win, como a imagem de boot, que é suportado nativamente no WDS. Eu abro então minha console aqui do Hyper-V, vou criar uma máquina virtual nova. Com nome para saber para que ela serve. Vou salvar no meu E2 pontos, que tem mais espaço disponível. Vou colocar aqui 2 GB de memória, para não ter problema aqui de desempenho na questão da imagem. Aqui eu sigo o processo padrão, só que nesse momento ele pergunta como é que eu vou instalar o sistema operacional nessa máquina virtual. Eu marco aqui a partir de um sistema bootável, eu indico aonde que está o arquivo .iso, que está na imagem, na pasta imagem, na pasta boot. Vou escolher aqui a opção 32 bits, eu avanço e finalizo. A única mudança que eu faço aqui agora é colocar um pouco mais de processador nessa máquina virtual para melhorar o desempenho dela. E aí basta que eu inicie essa minha máquina para que o processo de criação da imagem comece a funcionar. Deixar aqui em tela cheia, e nesse momento aqui ele está carregando em memória não o Windows 8.1 ainda, mas sim o Windows PE, que é aquela microversão de Windows responsável pela pré-instalação do ambiente. Essa imagem de fundo é aquela imagem que eu especifiquei naquele arquivo BMP. Né? Por padrão vai ser uma imagem de fundo azul, né, escrito Microsoft Solution Accelerator, mas não custa nada você modificar por uma imagem personalizada. Nesse caso aqui, é uma foto do nosso centro de tecnologia, do MTC aqui em São Paulo. Eu coloquei aqui um Windows 8.1 em cima. É uma coisa bem simples, mas espero, claro, que vocês façam algo melhor. Nesse momento ele traz esse assistente de boas-vindas. Aqui embaixo você pode mudar o teclado, o layout do teclado, né, para não se atrapalhar com pontuação, se for necessário digitar algo mais para frente. E embaixo, se for necessário, você especifica um endereço IP fixo. Por padrão ele vem programado para DHCP, mas se for necessário você pode colocar o IP fixo aqui. Eu prossigo na instalação. Como nesse caso, aquela imagem de boot tinha apenas o ambiente de pré-instalação do Windows, ele precisa se conectar naquela minha pasta compartilhada de rede. Apesar de eu estar aqui na mesma máquina física, eu tenho um sistema na minha máquina física, que tem a pasta compartilhada em rede, e tem uma outra máquina que está rodando em ambiente virtual, que precisa comunicar-se com ela remotamente. Então eu coloco aqui as credenciais necessárias para ter acesso àquela pasta compartilhada. Nesse momento ele conecta naquela pasta, faz a conexão naquela pasta compartilhada e me carrega as opções. Primeira opção que ele me traz: qual task sequence que você quer utilizar? Como eu criei apenas uma, só mostra uma. Se eu tivesse criado mais, listaria todas aqui para mim. Eu poderia, por exemplo, mostrar aqui criação da imagem do Windows 8.1, 32 bits. Criação da imagem do Windows 8.1, 64 bits.
criação da imagem do Windows 7, criação da imagem do Windows 8, criação da imagem do Windows Server 2012 e por aí vai. Essa é a proposta. Você criar uma maquininha de criação de imagens de Windows para ambiente corporativo. Próxima etapa, perguntar o nome da máquina. Nessa etapa aqui, esse nome não tem que seguir nenhum tipo de validação, porque ele, no momento de captura da imagem ele vai ser descartado, mas é claro que não pode ser um nome já em uso na sua rede, para evitar problema de conflito. Eu não vou colocar essa máquina em domínio, eu poderia aqui marcar a opção domínio e preencher os demais campos, assim como também já poderia trazer essa tela pré-populada com os campos necessários. Mas como essa imagem vai ser capturada, informações de domínio serão perdidas depois, então eu posso pular essa etapa. Se eu estivesse fazendo aqui um processo de atualização de Windows, me daria essa opção de reaproveitar os dados do usuário local dessa máquina, que não é o caso. Se eu estivesse instalando uma máquina nova com base em uma máquina antiga que eu utilizava, ele me dá a opção de resgatar esse backup da máquina antiga, que também não é o caso. Aí você pode pensar, mas poxa, por que nessa etapa de criação da imagem eu tenho que responder algumas telas que não fazem sentido? Esse é o processo padrão do MDT. Depois eu vou mostrar para vocês que através daquele arquivo customsettings.ini, você pode colocar parâmetros de skip de tela, né, de pular tela, para que a pessoa não tenha que manusear essas telas de maneira desnecessária. Simplesmente você pula aquela tela ou já preenche com a informação necessária para, mais uma vez, evitar erro humano e manter o ambiente mais consistente. Aqui são informações de localidade. Geralmente isso aqui é interessante para quem trabalha com uma imagem para múltiplos países ou múltiplos idiomas. Se no seu caso for o mesmo time zone, o mesmo fuso horário e o mesmo idioma, então você pode pré-popular essa tela e não trazer essa opção para o seu técnico executar quando for aplicar essa imagem na frente. Aqui tem a opção dos componentes de Windows que eu coloquei, para que você possa instalar, escolher quais que você quer instalar. Então eu já tenho marcado lá o .NET, eu posso aqui marcar outros necessariamente. Eu avanço. E aqui eu escolho qual o local que essa imagem será capturada. Por padrão, já numa pasta de captura naquele meu compartilhamento. Então, portanto, as credenciais que eu usei naquele início têm que ter direito de escrita nessa pasta, ou eu posso jogar essa imagem em outra localidade também, sem problema algum. E por padrão ele já herda o nome do task sequence como nome de imagem. Você pode mudar à vontade esse nome aqui, não tem nenhum tipo de problema. Traz aqui um resumo do processo de instalação e eu clico em iniciar processo. A partir desse momento, o que acontece? Ele vai, com a máquina nova, vai limpar o disco da máquina, criar as partições, vai criar e formatar os volumes, vai aplicar a imagem do Windows nessa minha máquina e vai tocar as próximas etapas. 100% automatizado. O único momento que ele vai pedir intervenção sua será naquela etapa que você colocou, a etapa de suspensão. Então, colocamos aquela etapa para que você possa, eventualmente, fazer ainda alguma mudança manual na imagem. Uma vez que aquela etapa for desnecessária, remove-se e você vai ter, então, uma máquina de criação de imagens sem intervenção alguma. Qual seria a intervenção? Essa que eu fiz agora. Crio a máquina virtual, coloco o disco de boot, inicio a máquina, preencho aquele pequeno assistente no começo e daí para frente o processo é automatizado. Como esse processo leva mais tempo, então eu vou aqui acelerar o vídeo, fazendo algumas pinceladas e algumas etapas para que vocês saibam o que está acontecendo. E a expectativa é que, ao final desse processo, a imagem já vai ser capturada. Esse é o processo básico de criação de imagem, usando as ferramentas recomendadas, que daqui para frente é mais acompanhar esse processo de instalação e manipular aquela fase de suspensão que em breve vocês verão aqui na tela. Então, nesse momento, ele já acabou a etapa de aplicar a imagem do Windows nessa máquina virtual. Ele também injetou um arquivo de resposta para que no próximo boot esse Windows já carregue de maneira automatizada, fazendo um autologon.
com aquela conta do administrador local da máquina, com aquela senha que nós definimos anteriormente, e daí para frente ele prossegue na instalação com base nos scripts que foram injetados pelo processo do Microsoft Deployment Toolkit. Tudo buscando uma instalação 100% automatizada. Então já concluiu aqui o processo de primeiro logon automático com o usuário administrator e começa então agora o processo de Windows Update, a primeira fase que é antes da instalação das aplicações. E esse é um processo que por si só já pode levar algumas reinicializações da máquina, mas é algo normal, né, por conta da importância de, após algumas instalações de atualizações de Windows, um reboot é necessário e após esse processo começa então a instalação das aplicações e por aí vai. Após a instalação das atualizações, tivemos agora a instalação do Acrobat Reader e na sequência a instalação do Office conforme o programado. Então, relembrando, antes de continuar o processo de captura da imagem, chegou o momento da suspensão, da pausa. Clicando aqui em OK, ele vai me trazer aqui a área de trabalho para que eu possa fazer qualquer mudança manual necessária nessa etapa. Como eu comentei, a proposta é que você não precise desse momento para que você coloque todo o processo de instalação e configuração da sua imagem através lá do Task Sequence, seja através de aplicações ou através de scripts que você possa vir a desenvolver, né, para evitar intervenção manual. Mas, se for necessário, você pode utilizar esse momento para poder fazer isso. Pode colocar algum aplicativo extra, fazer qualquer tipo de definição adicional. Você pode reiniciar a máquina, inclusive, quantas vezes for necessário. E depois que você acabar esse processo, essa pausa, você clica 2 vezes nesse atalho e aí então ele vai retomar o processo. Que exatamente nesse momento ele está aplicando nessa minha máquina virtual uma imagem de uma pré-instalação do Windows, daquele Windows PE, para que ele faça agora o processo de sysprep, que ele vai então com isso preparar essa máquina para ser capturada e vai então gerar um arquivo .in de imagem dessa instalação de Windows e fazer o upload para aquela pasta que nós definimos no começo dessa instalação. Nessa etapa de criação do arquivo de imagem, eu vou só aqui minimizar para vocês essa máquina virtual, para mostrar o local onde essa imagem foi criada. Ok, imagem, capturas, esse é o arquivo. Agora é uma questão de tempo para ele poder capturar essa instalação de Windows, que está nessa máquina virtual, e transpor isso para esse arquivo .in, que é uma imagem de instalação, para que depois desse processo você possa usar essa imagem nas suas máquinas. Primeiramente, implementar uma máquina virtual, para garantir que o processo de entrega está funcionando, e em segundo momento, junto com os respectivos drivers das suas máquinas físicas, prosseguir com a entrega nos seus PCs de verdade. Então, esse é o processo básico, mais recomendado de criação de imagens corporativas, já em cima de Windows 8.1. É esse processo que leva um certo tempo. Eu vou só avançar no tempo o vídeo para mostrar qual que é a última tela que vocês recebem, confirmando que o processo finalizou com sucesso, e aí encerramos essa parte inicial da criação da imagem. E olha que maravilha, o processo inteiro com sucesso
Nessa tela final, qual que é a preocupação? Tela com fundo branco, como vocês estão vendo aqui agora, né, com esse fundo que tem um texto aqui branco, dizendo que a implementação foi feita com sucesso. Quer dizer que está tudo com sucesso. Nenhum erro, nenhum alerta. Tela com fundo amarelo tem um ou mais alertas, mas não é uma coisa crítica. Mas mesmo assim é importante identificar o que não ocorreu corretamente. E aí analisar os arquivos de log. Tela vermelha, alguma coisa crítica aconteceu, alguma aplicação não foi instalada, perdeu rede durante o processo, alguma coisa que comprometeu a integridade da imagem. Aí tem que analisar o log e recriar a imagem novamente. Do jeito que está, eu posso aqui finalizar o processo. E aí, se eu olhar aqui agora, aquela nossa pasta, onde a imagem foi capturada, já está aqui um arquivo de 4.5 GB, com a nossa imagem contendo o Windows 8.1 Enterprise, em português, 32 bits, mais o Office 2013, 32 bits, ambos atualizados completamente via Windows Update. Então essa imagem está, nesse exato momento, totalmente atualizada, conforme vocês viram. Encerramos com isso essa primeira etapa, que é a criação da imagem. Na próxima etapa, cobriremos como implementar essa imagem para os meus PCs corporativos.